vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dando tratativa no que nós falamos na aula passada, a questão da investigação de acidentes, como utilizar ferramentas, né, no ambiente de trabalho. Também faz parte da nossa rotina como técnico a investigação de acidentes. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso e vou mostrar mais uma ferramenta também que serve para a nossa investigação. Como sempre, antes eu vou mostrar um vídeo para vocês das nossas atividades. Só um momentinho aqui. Deixa eu compartilhar. Só um pouquinho. Sim, vamos lá. Nossas mãos são uma verdadeira máquina. Funcionam como pinça e têm uma precisão incrível. Elas são fundamentais para as atividades do dia a dia, como empurrar, cortar, girar e puxar. Mesmo nas ações mais simples, é fundamental proteger e garantir a segurança dessa parte do corpo. Esse é o assunto deste programa. No episódio de hoje você vai conhecer os principais equipamentos de proteção coletiva e individual para proteger as mãos e os dedos, e os cuidados necessários na hora de manusear ferramentas, materiais e máquinas. Para proteger você e seus colegas, a equipe de segurança e saúde no trabalho da sua empresa realiza uma análise de riscos. Depois de obter os dados, levando em consideração as características da mina, são definidos os equipamentos de proteção coletiva necessários para a segurança das suas mãos e dedos. Alguns exemplos são placas e avisos. Então, esteja sempre atento à sinalização. Como as mãos e os dedos estão constantemente em contato com equipamentos e máquinas, as partes móveis ficam protegidas. Quer exemplos? Algumas máquinas possuem o sistema de comando bimanual, que serve para proteger os trabalhadores enquanto eles realizam as atividades. Além disso, as correias e polias devem ser enclausuradas para evitar o contato com os trabalhadores. Outro exemplo é o dispositivo de içamento, que evita o contato com peças móveis pesadas durante a atividade. Além dos EPCs, os EPIs também podem ser necessários. Eles são fornecidos pela sua empresa. Quando o assunto são as mãos e os dedos, as luvas são os EPIs mais comuns. Elas servem para proteger você de cortes, choques elétricos, agentes térmicos, agentes biológicos, entre outros. A equipe de SST define qual é a mais adequada para a atividade que você realiza. O creme protetor é utilizado contra agentes químicos. Existem os hidrorresistentes, que podem ser usados com luvas. Já os hidrossolúveis devem ser usados sozinhos. Eles devem ser espalhados de forma homogênea antes das atividades. Lembre-se de reaplicar toda vez que você lavar as mãos. Esses e outros EPIs vêm com o CA, que significa Certificado de Aprovação. Eles estão regularizados e dentro dos padrões para que você possa utilizar com toda a segurança. Lembre-se de zelar pelos equipamentos que receber. Esse cuidado também é responsabilidade sua. Na hora de manusear máquinas e equipamentos, é importante ter cuidado e atenção. Eu estou aqui com o Sidney de Almeida, que é mecânico. Sidney, você pode nos falar um pouco sobre a importância de se utilizar o sistema de comando bimanual de máquinas? A grande importância de se utilizar o sistema bimanual de máquina é que você utiliza as suas duas mãos para acionar o comando. Se você tirar uma dessas mãos, esse
equipamento para de funcionar, evitando com que você coloque as suas mãos no lugar onde não é seguro. Muito obrigado, Sidney. Vale lembrar ainda que em qualquer máquina é importante nunca retirar as proteções e conferir sempre os ajustes. Você precisa usar uma ferramenta de trabalho, como um martelo, por exemplo. Então, antes de começar, verifique se cabos e cunhas estão conservados. Só depois de confirmar que está tudo ok, faça a sua escolha. Só equipamentos em bom estado estão prontos para o uso. Confira a posição e a direção do golpe. Nessas horas, esteja sempre atento. Quando terminar de usar, guarde a ferramenta em local seguro. O manuseio das chaves merece cuidado especial. Quando utilizar a ferramenta para apertar uma porca, a ação certa é puxar e não empurrar. E atenção, o tamanho deve estar adequado. Se a máquina parar ou travar por algum motivo, você deve seguir os procedimentos de bloqueio e etiquetagem. E depois falar com o seu superior para que ele chame um profissional autorizado da manutenção. A atividade só pode ser retomada quando o problema for solucionado e a equipe de manutenção liberar o uso. Lembre-se que o dispositivo de segurança serve para proteger você e seus colegas. Quando for ajustar cargas içadas, utilize o cabo guia. Com ele, você faz o deslocamento de maneira segura, mas, mesmo assim, mantenha-se atento. Se for necessário carregar alguma carga, é importante seguir os procedimentos de ergonomia definidos pela empresa. E ainda ter alguns cuidados como utilizar as pegas e pôr as mãos apenas onde você consegue enxergá-las. Hoje você viu a importância dos EPCs, como proteção das partes móveis das máquinas, e EPIs, como luvas, e os cuidados ao manusear ferramentas e equipamentos. Então, pessoal, né, acho que ficou bastante esclarecedor para a gente, né? A questão do risco. Eu acho que a gente está sempre exposto a esse tipo de risco. É um ponto o qual a gente vai tratar agora, né? E eu quero deixar uma pergunta inicial para vocês. O que eu faço imediatamente quando acontece um acidente dentro da empresa? Então, a nossa aula hoje ela vai tratar um pouquinho disso, tá? Dessa nossa rotina como técnico em segurança. Eu vou iniciar a nossa apresentação aqui. Olá, né? Então, nada mais é, deixa eu só pegar uma canetinha aqui para a gente ir conversando e apontando, né? Nada mais é do que a nossa rotina, lidar com os acidentes que acontecem no dia a dia dentro da empresa. Claro que a nossa função, ela é de prevenção, né? Mas, será que só a prevenção resolve? É preciso ter também procedimentos, é preciso ter uma cultura correta de segurança no trabalho, o qual muitas das vezes a gente vai pegar empresas em estágios diferentes. Tem empresas que têm uma cultura muito bem desenvolvida, muito bem ampliada dentro da empresa. Já existem empresas que essa cultura ainda precisa ser implementada. E muitas das vezes você não consegue identificar isso numa entrevista. Eu preciso entrar na empresa para saber qual o nível de cultura de segurança que ela está. Ou se ela está em desenvolvimento, se ela tem um planejamento para isso. Né? Então, pergunto para vocês, quando acontece um acidente, qual que é a primeira coisa que eu faço? Né? A primeira coisa que deve ser feita em um acidente de trabalho é dar atenção à vítima, uma vez que esta pode se encontrar em estado grave. Então, muitas das vezes, a gente tem que tomar essas decisões, né, eu preciso investigar, eu preciso ter noção do que aconteceu. Mas, antes de prestar socorro à vítima, não. É preciso ter um bom senso, né? Todos os acidentes de trabalho, em primeiro momento, devem ser considerados acidentes com grande potencial. O que é esse grande potencial? Eu sempre vou esperar o pior.
Eu espero aquele que de pior pode acontecer para poder me surpreender, né? Não me desapontar depois. Eu vou me surpreender. Então a gente trabalha muitas das vezes com essa questão do grande potencial. Ah, uma pessoa acertou o dedo, então eu já tenho que pensar que ela pode ter quebrado esse dedo, que ela pode ter amputado o dedo, né? Por quê? Porque aí a atenção fica voltada sempre para a vítima, sempre para aquilo que realmente interessa naquele momento, que é o primeiro socorro, né? Indiferente da responsabilidade, gente. A vítima deve receber os primeiros socorros na enfermaria da empresa, quando houver. Se não houver, né, você deve encaminhá-la, deve conduzir ao hospital mais próximo. A saúde da vítima é sempre prioridade. E aí entra uma coisa que eu falo muito com vocês também, né? Quando acontece um acidente, não adianta agora procurar a vítima. Nós precisamos encontrar o que aconteceu. As perguntas que eu faço é o que e não quem é o culpado, né? O que aconteceu para que se chegasse no nível de um acidente grave? Lembra que eu falei para vocês sobre a pirâmide de Bird? Eu vou falar um pouquinho sobre ela na próxima aula. Hoje eu quero falar sobre essa investigação e mais um método, né, que a gente tem para investigar. Mas a pirâmide de Bird, ela me fala que para um acidente grave ou fatal, eu preciso ter 600 quase acidentes. O quase acidente é aquilo que vai mostrando para você que o acidente pode acontecer, que pode estar próximo, e a gente muitas das vezes não percebe. Então é preciso ter um procedimento para a identificação dos quase acidentes, né? Para que não venhamos a acontecer um acidente mais grave. Bacana, aconteceu. Agora a prioridade é salvar a vida da pessoa, é manter a integridade física dela, né? No caso, por exemplo, de uma amputação de membros, de dedos. Então, busque primeiramente dar o suporte básico à vida da pessoa. Um acidente de trabalho deixa rastros, gente. Lembra que eu falei para vocês, para ele acontecer, ele não acontece do nada, não é por acaso, né? Sempre vai ter alguém que viu como aconteceu, sempre vai ter uma cinemática do trauma. O que é cinemática do trauma? Sabe quando você chega no local e tem aquela foto do ambiente? Opa, uma escada caída, uma pessoa caída no chão. O que eu já vou deduzir? Que essa pessoa caiu de altura, né? Então, a cinemática do trauma é identificar o ambiente de trabalho, o que pode estar errado, o que pode ter acontecido. Então, logo após encaminhar a vítima aos serviços relacionados à saúde ocupacional, você deve retornar no local onde houve o evento, preservar quaisquer evidências e, desde então, começar a entrevistar os envolvidos, diretamente ou indiretamente. Muitas das vezes as atividades são feitas em dupla ou mais pessoas, né? Dificilmente a gente desenvolve atividade sozinho. Então, caso houver caso de haver mais de uma testemunha, que as mesmas sejam separadas e distanciadas quase que de imediato, para evitar que possam combinar qualquer história. Então, isso é importantíssimo também. São técnicas que parecem técnica de CSI, parece técnica policial. E sim, é utilizada essa metodologia, né? Se nós temos uma cinemática que mostra algum tipo de procedimento feito errado, algo errado no ambiente de trabalho, geralmente o colaborador ele tende a pender para o lado do colega de trabalho, não da empresa. E nesse momento, nós somos um agente fiscalizador do que está acontecendo, né? Eu preciso saber a verdade, não versões. Então é preciso que a gente tenha esse entendimento, né? Outra dica é realizar a entrevista com cada testemunho de maneira individual, sem criar aquele clima hostil, né? Essa testemunha pode ter acabado de ver um amigo sofrer uma lesão séria. Neste caso, não é um ato humano falar com essa pessoa de forma agressiva. E eu digo mais, eu tenho falado muito com vocês sobre palavra agrada e palavra agride. Depende da forma que você coloca, né?
Quando a gente passa pela UC de comunicação e informação, fica muito claro isso. A forma com que você se coloca diante de uma situação, muitas das vezes ela pode indicar para você a solução de um problema ou a potencialização de um problema maior. Então é preciso que a gente entenda isso. Lidar com pessoas nunca vai ser fácil. Imagina se você chega de uma forma agressiva com uma pessoa que acabou de presenciar um acidente. Como que essa pessoa vai devolver para a gente? Então, acaba que, assim, ação e reação. Tá? Peça às testemunhas para escrever o seu depoimento, uma folha A4, por exemplo, e assinar esse documento. Nunca se sabe quando alguém mal intencionado pode querer dizer algo diferente no futuro. E isso acontece muito. As pessoas tendem, a hora que esfria aquele momento ali, ele começa a pensar melhor. Ele começa a identificar pontos que podem até prejudicar a pessoa acidentada. Então ele tende a mudar a versão dele. Se você não tiver documentado e assinado, pode dar problema. Ao entrevistar a vítima, gente, você já encaminhou a vítima para os cuidados médicos, preservou o local do acidente, entrevistou as testemunhas. Bacana. Agora eu preciso saber a versão da vítima, né? Muitas das vezes a gente escuta que existem 3 lados de uma mesma história. A minha versão, a sua versão e a verdade. Não é isso? Então eu ouvi as testemunhas, agora eu preciso ouvir a vítima, porque ela também tem algo a dizer, né? Geralmente a intenção nossa é querer saber quem é o culpado, né? Fuja disso. Pergunte para a vítima o quê? O que aconteceu? Não quem foi que causou. É o que aconteceu. Então, traga perguntas abertas. Não venha com perguntas de sim ou não, perguntas fechadas. Porque a pessoa só vai responder aquilo que for perguntado. Então, faça uma pergunta aberta para ter uma resposta mais clara, né? Como que ele estava se sentindo naquele dia? Algo importante também, fator pessoal de insegurança. Nós falamos muito disso no decorrer do curso. O que é o fator pessoal de insegurança? Às vezes a pessoa ela pode estar triste, né, com algum problema em casa, e como nós já descobrimos que somos indivíduos únicos, que não conseguimos separar problemas pessoais dos profissionais, né, nenhum problema pessoal vai ficar em casa enquanto eu venho para a empresa trabalhar. E vice-versa. Nenhum problema do meu trabalho vai ficar no meu trabalho e eu vou chegar em casa bem. Então, como você é indivíduo único, indivisível, você consegue muitas das vezes administrar, mas eu não consigo separar, certo? E quando eu falo de tristeza, às vezes as pessoas pensam assim, é só coisa ruim. A euforia também, ela pode ser um problema. Quando você está muito eufórico, você perde o foco no que está fazendo, você pode se expor a um risco desnecessário também. Então, é um cuidado a mais que a gente precisa ter, né? Havia dormido bem na noite anterior? Posso perguntar também. Se estava se sentindo bem para realizar a atividade, né? Confronte-a perguntando o tema do DDS do dia, se é que é de rotina da empresa fazer o DDS, né? Muitas empresas hoje adotam o DSS, que é o Diálogo Semanal de Segurança. Muitas das vezes a atividade ela demanda uma atenção muito maior do que o diálogo diário. Por quê? Porque eu passo um tema mais complexo e verifico durante a semana se o pessoal está assimilando isso. É muito mais fácil do que descarregar informações diariamente e a pessoa não conseguir assimilar, né? Então, depende muito do nível de cultura que a empresa já está. Busque identificar se a vítima já sofreu algum tipo de acidente, algum evento anterior, algum sinistro, né, que ela possa relatar para você. Na mesma empresa ou em locais semelhantes ao que ele pode ter se acidentado. Assim como as testemunhas, peça para que ela descreva numa folha de papel. É muito importante que você coloque tudo documentado, tá? Para que não ocorra a famosa mudar versões. Não é isso? A pessoa estava atordoada, falei o que não devia. De repente ela volta
atrás no que ela disse. E o momento de você captar o que aconteceu é quando você realmente está ali naquele calor do momento, a pessoa tende a não mentir. Mas se você deixar o tempo passar, ela pode identificar as possíveis causas e daqui a pouco pode se autoculpar, por exemplo. Então, muitas das vezes, ela não vai trazer o relato de acordo com o que aconteceu, né? Normalmente, na fase de entrevista com o acidentado, você vai descobrir as causas básicas, né? E já vai ter uma ideia da causa raiz do evento. Mas qual que é a diferença? Causa básica e causa raiz. Causa básica é aquilo que você vai encontrar no início, né? O que pode ter acontecido, você já bateu o olho ali naquela foto, igual eu falei para vocês, cinemática do trauma. Eu identifiquei, mas será que eu posso ir mais a fundo e saber por que que essa causa está sendo um fator de acidente no meu ambiente de trabalho? Então eu preciso encontrar a causa raiz, tá? Guardem esse nome, causa raiz, daqui a pouco vocês vão entender o procedimento, certo? Nem sempre a causa raiz é aquela que entendemos como óbvio. Às vezes a gente fala assim, o óbvio tem que ser dito, né? Mas nem tudo vai estar escancarado para você. Você vai se surpreender quando você começa a pegar as técnicas de investigação e começa a chegar nas causas raízes desses problemas. Então, chegando na causa raiz, você vai conseguir fazer um plano de ação para modificar o que acontece dentro da empresa. Quais são os problemas que a gente encontra, tá? Buscar incongruências nos depoimentos. Basicamente, o que que é? Buscar divergências. Às vezes você pode confrontar o depoimento do acidentado com o depoimento da testemunha. Será que bate a mesma informação? Então, tudo isso já pode ser utilizado para você encontrar a verdade nessa cariação que você faz, né? A depender dos profissionais envolvidos, é possível com que os mesmos, devido ao medo de demissão, né, ou devido aos seus caráteres. Então, a gente tem que contar com tudo. Eu trabalho com pessoas boas, posso trabalhar com pessoas não tão boas assim, né? E é da vida. A gente não escolhe com quem vai exercer as atividades, não é isso? Então, podem ter relatos de histórias que não são verídicas, né? Histórias mentirosas, com o intuito de suavizar um erro, né, da equipe de trabalho como um todo, e mais, principalmente da vítima, que possa ter cometido também alguma falha. Deixando claro que o nosso intuito na investigação não é buscar culpados. Nós precisamos encontrar causas. Encontrando as causas, criar planos de ação para que eu possa eliminar essas causas. Dica importante, tá, gente? Nunca faça cariação entre a vítima e as testemunhas. Por quê? Porque se você encontrar diferentes relatos de cada um, muitos técnicos gostam de colocar frente a frente. Isso não é bacana, né? Você pode daqui a pouco partir para uma agressão física ou algo pior dentro da empresa. E o nosso intuito não é acirrar os ânimos. O nosso intuito é somente buscar o que aconteceu através de fórmula, através de procedimentos, certo? Então, se o ambiente já está tenso, aí daqui a pouco você reúne as duas pessoas dentro da sala, uma testemunha, fala, você não disse a verdade. Quem está mentindo para mim? Começa aquela historinha que eu acho que é tão desnecessária, a gente começa a sofrer problemas decorrentes dessa cariação. E o que que acontece? Eu perco também o principal intuito, que é encontrar as causas, né? Daqui a pouco eu tenho que acalmar os ânimos das pessoas, eu tenho que partir para outra abordagem e eu começo a destoar daquilo que eu estou falando, daquilo que eu preciso dizer. Identificar as causas básicas e a causa raiz do acidente de trabalho, né? Após realizar todas as investigações, coletar todos os depoimentos e buscar incongruências nos depoimentos, é hora de preencher o seu documento de investigação. Gente, eu bato na mesma tecla desde quando vocês começam o curso, tá? Eu falo disso, eu tenho algumas turmas que estão iniciando agora.
comecem a arquivar documentos de vocês, né? Eu peço sempre, vai fazer um documento, não tem problema você utilizar um esqueleto. O que é um esqueleto? Utilizar um molde, utilizar uma forma de otimizar o seu tempo. Nada do que você vai fazer dentro da segurança é autoral, 100%. Né? Alguém já criou algum modelo de algo que você vai fazer. Por exemplo, hoje nós vamos falar sobre a investigação voltada para árvore de causas. Nós falamos sobre os 5 porquês. Falamos sobre a espinha de peixe. Será que sou eu que estou criando isso? Não, isso já existe há muito tempo. Eu vou utilizar a meu favor. Só que, quando eu falo assim, façam trabalhos autorais, não é um copia e cola, tá? Utilizar o esqueleto, utilizar um molde, utilizar um exemplo é diferente de você pegar e criar algo que não é seu, né? Não é nem criar, é copiar alguma coisa que não é sua, não tem a sua identidade. Então, crie em cima dos modelos, comece a criar os seus próprios modelos de documentos. Um importantíssimo que a gente tem é esse de investigação de acidentes. Né? Para quê? Para a gente identificar as causas básicas e a causa raiz. Algumas ferramentas podem ser utilizadas. Nós falamos da espinha de peixe ou Pareto de Ishikawa. Né? Espinha de peixe parece muito comum. Quando eu falo Pareto de Ishikawa, todo mundo já abre o olho assim e fala, nossa, é algo diferente, é algo... Gente, é a mesma coisa, tá? Árvore de causas, 5 porquês. Basicamente, são procedimentos para eu encontrar causas raiz, tá? Daí, árvore de causas. É encontrar a causa principal, o porquê principal daquele acidente acontecer. Tá? Não importa qual ferramenta você escolheu. Todas elas são eficazes. Por exemplo, eu prefiro trabalhar com 5 porquês. Direto, conciso, claro nas suas colocações, né? E uma pergunta aberta que ela te dá um leque muito grande. Então, são 5 porquês que você já vai encontrar as causas principais de qualquer acidente. Né? São 5 níveis diferentes que você já pode começar a trabalhar no seu plano de ação. Facilitar e conceituar causas básicas podem haver várias. Né? São aquelas que aconteceram de uma maneira onde, no caso, uma delas não tivesse ocorrido naquele momento, o acidente de trabalho poderia ser evitado. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho 5 porquês, 5 causas básicas, mas eu cheguei lá na causa raiz. Se eu eliminar essa causa raiz aqui, será que o restante teria acontecido? É isso que eu preciso pensar. Então, se a minha resposta for não, ali está a minha causa raiz. Se essa é a minha causa raiz, eu vou trabalhar num plano de ação para tentar eliminar dali para cá, onde eu identifiquei todos os 5 pontos. Mas eu preciso começar daquela causa raiz, certo? A causa raiz é a doença, gente, ou seja, é o que causa o evento como um todo. Tratar as causas básicas é como medicar um enfermo, né? Medicar uma pessoa doente, né? Com vistas a curar os efeitos da gripe enquanto trata a causa raiz. É o mesmo de dar um casaco para uma criança, né? Está com frio para evitar que ela fique resfriada. Então, eu vou tratar as causas básicas, mas já focado na causa raiz. Então, meu plano de ação, ele vai englobar todos os acontecimentos. Sexto ponto, tratar a causa raiz. Após realizar todo o processo citado acima, todos os 5 passos, é possível que você já tenha identificado as causas básicas e a causa raiz. Neste caso, a mesma deve ser tratada adequadamente de maneira a não haver a recorrência. Sabe o que é recorrência, gente? É quando a mesma coisa acontece várias vezes na sua vida, ela acontece do mesmo jeito, né? E aí eu fico ali, eu fico repetindo o mesmo erro
esperando resultado diferente. Já ouviram isso? É uma frase que eu criei agora. Não adianta você querer resultado diferente fazendo igual, né? Olha só, frase agora, criada agora, meu amigo. Caso a causa raiz seja relacionado a um processo da companhia, esta deve ser tratada quase de caráter imediato, né? Uma vez que há o risco de evento acontecer com outra pessoa. Vamos pegar, por exemplo, uma pessoa deixou um material cair porque o gancho de transporte da peça não tem a proteção que segura a peça para ela não cair lá no seu gancho, tá? E a empresa, ela possui 10 pontos rolantes que tem um gancho desse. Aí acontece um acidente de cair o material numa ponte rolante. O que eu faço? Eu não trato a causa raiz, que é o que? A falta da proteção no gancho. E quando eu trato naquele gancho que aconteceu o acidente. Eu tenho mais 9 que pode ser tratados também antes que o acidente aconteça, né? Então é preciso que a gente tenha essa visão de caráter imediatista. Identificou a causa, traga o seu plano de ação o mais rápido possível para solucionar o problema. Então não posso colocar no meu plano de ação que esse problema vai ser solucionado daqui a 1 ano, 2 anos. E nesse período, será que as pessoas vão continuar se acidentando? É importantíssimo isso. Agora, caso você tenha identificado a causa raiz, que a causa raiz foi relacionada a um comportamento do funcionário, como a não aplicação de um procedimento, cujo mesmo já havia sido treinado ou mesmo por negligência com um processo da companhia, a vítima deve ser penalizada de forma a ser exemplo para todos aqueles funcionários da companhia que optam por pegar atalhos, tá? Mas quem vai penalizar o indivíduo? Quem vai penalizar o funcionário? É outro mito que a gente precisa derrubar na cabeça de vocês, tá? Técnico em segurança dá advertência. Gente, técnico em segurança, ele é uma posição de staff. O que é staff? Se você pegar um organograma, se você pegar ali o presidente da empresa ou o dono da empresa, seus gerentes, coordenadores, supervisores, todos estão um abaixo do outro. Então sempre tem alguém subordinado a alguém, tá? O que é uma posição de staff? Eu não estou subordinado a ninguém e também não tem ninguém subordinado a mim. Eu sou uma posição de apoio. Staff significa apoio. Então eu dou apoio desde o dono da empresa até a senhorinha do café, certo? Ou o senhorzinho que faz a limpeza. Eu estou dando apoio em todas as funções, em todos os níveis. Todos eles, para mim, vai ter a mesma importância. É preciso que a gente identifique isso. A posição de staff, ele tem a importância de igual, desde o mais baixo nível hierárquico até o dono da empresa. Então é preciso que você dê a mesma importância e saiba se colocar em cada situação. Muitas das vezes, você não vai chegar no dono da empresa ali de calças curtas, igual a gente fala, sem um planejamento, né, só contando o relato que aconteceu, sem um planejamento para que esse acidente não aconteça, tá? E também não vai tratar com termos técnicos uma pessoa, muitas das vezes, que não tem a instrução que você está tratando naquele momento, né? Então, muitas das vezes, é muito mais sábio você descer ao nível cultural, ao nível de entendimento, do que tentar elevar a pessoa usando palavras difíceis, sabe? É muito mais digno, mais humano você mostrar em cada nível que você está ali o seu entendimento, né? Você não vai tratar um procedimento chamado Pareto de Ishikawa no meio dos funcionários ali quando você não passou um treinamento, você não deu instrução para isso. Lembre-se, o especialista é você, certo? Você detém o conhecimento, então você também detém a responsabilidade de saber passar em todos os níveis.
Agora que você identificou, né, a causa raiz relacionada ao comportamento do funcionário, né, como um procedimento que não foi aplicado, né, ele não tinha sido treinado, então, o que eu posso fazer antes dessa advertência? Né? O funcionário foi treinado. Eu primeiro preciso voltar para mim mesmo. Eu tenho evidências que esse funcionário realmente foi capacitado. Muitas das vezes um treinamento é uma coisa, capacitação é outra, né? Treinamento é como se você estivesse empurrando conteúdo. Eu estou falando, falando, falando. Será que ele está assimilando o que eu estou dizendo? Técnico em segurança, ele tem que ter esse feeling. O que é o feeling? Ele tem que saber enxergar, né? Ele tem que ter essa visão. Será que a pessoa está conseguindo compreender o que eu estou dizendo? Ou será que eu estou jogando palavras ao vento? Como que eu vou fazer isso? Faça uma provinha, perguntinhas básicas daquilo que você disse, né? Coloque a sua métrica ali, a sua régua. Não, a minha média é 6. O funcionário acertou 6, 6 perguntas sobre o meu treinamento, já está bacana. Tá bacana. A média de entendimento é de 30% de um treinamento. Por isso que ele tem que ser recorrente. Às vezes eu dou um treinamento, eu quero apontar agora como falha do funcionário, porque estava treinado. Mas será que eu tenho evidências de que ele estava realmente sabendo o que estava desempenhando? É isso que eu preciso saber, tá? Partir direto para uma advertência, eu não aconselho. Mas se for necessário, como que eu faço? Eu solicito ao encarregado imediato dele que seja aplicada a advertência, mostrando o relatório, mostrando evidências de que o acidente poderia ser evitado, que o acidente foi causado por uma imprudência, uma negligência ou uma imperícia, tá? Lembrando que muitas das vezes a responsabilidade de tudo isso é da empresa. Mas o que é uma árvore de causas, gente? Né? Uma árvore de causas nada mais é do que um método de análise causais para acidente de trabalho, com o intuito de prevenção futura, levando em consideração um acidente ou um incidente ocorrido, né? Porque tem diferença. Acidente é aquele propriamente dito com a vítima que pode ter gerado uma lesão grave. Já o incidente é aquele que gerou somente uma perda de tempo, uma perda material, mas não houve afastamento ou então lesão do funcionário, tá? Foi só um incidente, que poderia ser um acidente. O método árvore de causas, né, foi desenvolvido na França no início dos anos 70 e levou um tempo para iniciar a sua atuação no Brasil. Como sempre, para chegar aqui para a gente é um pouquinho demorado, devido à deficiência de bibliografias traduzidas em português. Surgiu da necessidade de elucidar os diversos fatores e a complexidade da execução das atividades que podem levar à ocorrência de um acidente, né? Então, muitas das vezes, quando eu não tenho procedimento, é muito mais fácil acusar quem? A vítima. É sempre imprudência, negligência e imperícia. A vítima é que é culpada de tudo que acontece. Tanto é, pessoal, que na última alteração que nós tivemos na NR1, a frase ato inseguro caiu, tá? Porque o ato inseguro, ele vem de quê? Muitas das vezes de condições inseguras causadas pela empresa. É muito fácil apontar o dedo para o trabalhador quando a responsabilidade é do empregador. E nesse momento eu faço a meia-culpa como técnico de segurança porque ali estou representando o empregador. Então eu quero encontrar as causas, não o culpado. Né? O método propõe uma montagem de um quadro com antecedentes do acidente, né, um antecedente estado e antecedentes variações. O que significa? Lembra do nosso Pareto de Chicago que nós falamos na última aula? É basicamente a mesma coisa. Eu vou ramificar e eu vou pegar de cada item desse daqui o ponto, o ponto-chave que vai chegar na causa raiz. E essa causa raiz é a que precisa ser tratada de imediato. Porque quando eu acabo com a causa raiz, eu acabo com todos os problemas que eu tenho. Né? Ou a tendência é essa, tá?
que é a árvore de causas da segurança no trabalho, gente? Antecedentes estados são os habituais, né? Condições que são constantes no ambiente de trabalho. Por exemplo, a ausência de ergonomia no local de trabalho, um equipamento fabricado sem proteção adequada. Será que no ambiente de trabalho de vocês também não tem isso? Para um pouquinho, faz uma análise. Começa a observar o seu ambiente de trabalho agora. Tá? E os antecedentes, variações, condições que saem do habitual, ou seja, algum tipo de modificação feita durante o andamento do trabalho, qualquer tipo de incidente técnico, aquilo que foge da nossa rotina. Né? Lembra que nós falamos sobre rotina? A nossa UC trata sobre rotina? Então, costumo dizer que qualquer improviso tem que ser ensaiado. Começou por aí. POP, procedimento operacional padrão. Por onde eu começo quando eu chego na empresa? Comece verificando se essa empresa tem uma rotina de trabalho escrita para todas as atividades. Se ela não tem, comece pela sua rotina. Qual que é a minha rotina quando eu entro no ambiente de trabalho? Né? O que eu preciso de documentação? Eu tenho CIPA? Eu tenho necessidade de ter CIPA? Qual o volume de acidentes aconteceu no ano passado? No ano retrasado? Qual que é a meta para esse ano estipulada dentro da empresa? Claro que a nossa meta é 0. Será que eu vou conseguir atingir essa meta 0? Dependendo da empresa é difícil. Preciso de uma maturidade muito grande. Então, crie rotinas. A estrutura do método é baseada, né, em 4 componentes. Quais são eles? O indivíduo, né, quem executa as tarefas dentro de um sistema. O material, que auxilia o indivíduo na execução. Tarefa ou trabalho, executada pelo indivíduo. Meio de trabalho, contexto onde ocorrem todos os fatos. Estes 4 elementos constituem o que chamamos de atividade, gente. Então, para se ter qualquer atividade, o que eu preciso? Preciso ter um indivíduo. Isso é claro para mim. Segundo ponto, material. Né? Ele não vai trabalhar na atividade dele sem nenhum tipo de insumo. Tarefa ou trabalho ser executada. Sempre é dada uma ordem para que seja executada alguma atividade. E qual que é o meio, qual que é o contexto que eu estou encontrando ali? Esse meio, ele pode ser o causador? Será que ele pode ser a causa única? Ou ele pode contribuir com o ambiente, né, para que esse acidente aconteça? Então, encontrando esses pontos, eu já estou com mais de meio caminho andado. A árvore de causas pode ser realizada em qualquer empresa, desde que exista a colaboração dos funcionários em todos os níveis e tenha uma equipe de serviço de segurança motivada e equipada, certo? Só que agora eu vou desanimar vocês um pouquinho. 80, 90% das vezes você vai estar sozinho. Quem será a sua equipe? A CIPA. A CIPA ela tem que estar motivada a fazer a investigação de acidente, ela tem que estar motivada a desenvolver mapas de risco. Ah, mas o mapa de risco agora não é obrigatório. Beleza. Aonde está escrito na norma que é proibido? Também não tem. Então, quando a gente fala de procedimentos, o mínimo a norma te dá, o máximo é você quem decide, certo? Faça com que a CIPA se preocupe com os trabalhadores de forma a trabalhar juntamente com você aqui, ó. Então, imagina, uma cabeça pensante, ela pode tomar decisões equivocadas. Quando você tem uma equipe formada, é muito mais fácil você ter o quê? A divergência de informações, né? Essa divergência faz com que a gente cresça, né? Muitas das vezes, né, a opinião ela não tem relação nenhuma com verdade, certo? Ela é apenas uma opinião. E quando eu trato de fatos, eu não estou dando opinião, eu preciso ter embasamento, tá? Por isso, se a gente voltar ali um pouquinho, a gente vai falar sobre o quê? Sobre fatos e evidências, certo? Evite dar opiniões. Eu acho. Você não acha nada. Você tem que ter certeza. Se posicione através de fatos e evidências, certo? É importantíssimo que a hora que você chegar no veredito final, você tem ali, você encontra a causa raiz do problema
e que ela seja um fato incontestável, tá? Para que você tenha subsídio para chegar no seu chefe, chegar no seu encarregado e mostrar o que realmente aconteceu, né? Chega lá, olha, eu cheguei à conclusão que pode ter sido isso. Então você não chegou a conclusão nenhuma. É preciso voltar os passos e identificar onde foi que você errou. Coletar e organizar os dados registrando todas as variações de componentes, através de entrevista com a vítima, testemunha e visita no local. Então aqui eu começo a criar o quê? As minhas evidências, né? Eu preciso ter embasamento para aquilo que eu estou falando. Classificar as variações por tipo de componente, que é indivíduo, tarefa, material e meio de trabalho. Elaborar o diagrama da árvore de causas. Fazer a interpretação da árvore buscando todos os meios que possam ter ocorrido. Identificação e escolha de medidas preventivas apropriadas para serem implantadas. Acompanhamento da implantação das medidas escolhidas, avaliação dos resultados das medidas implantadas. Parece com um pouquinho que a gente já falou aqui sobre o 5W2H, quem, onde, quando, como, por quê, certo? Então nós precisamos identificar todos os dados, planilhar todos esses dados, nada, não, mas eu sou muito bom de cabeça, eu guardo tudo, informação ela tem que estar no papel, ela precisa estar em algum lugar que você possa daqui a pouco criar a sua sistemática. Tá? Mais conhecimento sobre os sistemas, medir a confiabilidade dos equipamentos de trabalho, dados que determinem as possibilidades, né? São os benefícios ao elaborar uma árvore de causa, gente. O que eu faço? Eu enriqueço agora o meu ambiente de trabalho. Eu começo a identificar que no meu trabalho agora, eu tenho procedimentos os quais eu posso evitar acidentes. Eu posso trabalhar com os trabalhadores, com os colaboradores, de forma a evitar esses acidentes que acontecem. Né? Quais são os benefícios de elaborar uma árvore de causa, gente? A descoberta da causa básica, possibilitando a precaução diante de eventos de maior impacto. Então eu tenho que utilizar a metodologia de investigação de acidentes só quando tiver vítima. Não. Quando eu tiver também um acidente sem vítima. Eu acho que é o momento principal, porque eu não preciso esperar ter a vítima para investigar esse acidente. Eu não preciso esperar que a pessoa morra no ambiente de trabalho para tomar uma providência. Tá? Ao menor sinal de desvio, eu começo a usar as técnicas de investigação. Tá? Mais atenção às falhas que acontecem com menor frequência. Então, se eu tenho uma atenção maior, a falha vai acontecer menos vezes. Tá? Melhor definição sobre as causas. Então, muitas das vezes, assim, eu vou patinar um pouquinho nessa primeira investigação, mas eu vou entender depois com mais clareza quando, porventura, acontecer um acidente. Vou finalizar aqui com vocês, tá, gente? Acabamos no final. A nossa aula passa rápido, mas, assim, eu acho importantíssimo que você que não assistiu a aula hoje, assista o que eu disse aqui, veja exatamente como nós falamos, crie a sua sistemática. Eu não consegui me adaptar à árvore de causas, né? Não consegui buscar um esquema que me adapte. Cara, 5 perguntas. 5 perguntas. Se você utilizar 5 perguntas, por quê? Em qualquer ponto, pode ser no seu trabalho, pode ser no seu dia a dia, pode ser encontrando um problema na sua casa mesmo, tá? Coloca no papel. Primeiro, por quê? Identificou o porquê. Porque disso, disso, disso e disso. Segundo porquê. Isso, isso, isso. Quando você chegar no quinto porquê, você já identificou os níveis, os quais você já consegue resolver qualquer problema. E eu falei para vocês na aula passada e vou bater na tecla agora. Nós não somos técnicos de segurança, nós somos resolvedores de problema. Certo? Eu não preciso ser o problema dentro da minha empresa. Eu tenho que trazer a solução. Certo?
E a solução, geralmente, é não acontecer acidentes. Ah, mas aconteceu. Então, agora eu vou tratar da forma mais séria, mais honesta e mais imparcial possível, certo? É preciso que a gente tenha isso em mente. Seja imparcial. Bacana, pessoal? Então, o nosso recado de hoje é esse, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês. Estamos no dia a dia de vocês aqui à disposição. Podem mandar mensagem pelo Ava, eu sempre respondo, tá bom? Fiquem à vontade. E, pessoal, mais uma vez, atentem-se à entrega das SAPs, tá? A nossa UC está chegando no meio do caminho e muito poucas pessoas entregaram as SAPs. Tá com dificuldade? Entra na nossa aula presencial, na nossa aula ao vivo, tire suas dúvidas. Ah, eu não consigo entrar no ao vivo, eu só consigo pegar a gravação. Cara, manda mensagem, deixa uma mensagem para mim. Eu vou responder para vocês tranquilamente, vou tirar todas as dúvidas. O nosso intuito aqui é que você saia para o mercado de trabalho preparado. Que você tenha segurança em assumir qualquer atividade dentro da empresa, tá? Voltada à área de segurança no trabalho, com confiança. E a confiança ela só vem com conhecimento, não tem jeito, tá? Eu só falo com propriedade quando eu conheço do assunto, certo? Então, não vamos deixar passar a oportunidade que a gente está tendo agora, não. Entreguem as SAPs de vocês, a gente vai corrigindo com o tempo. Se for necessário, você recoloca a atividade, não tem problema, a gente corrige novamente. O importante é que você não saia das UCs, das unidades curriculares, com dúvida. Não pode acontecer, gente. Preciso que vocês saiam preparados daqui. Tranquilo? Então, pessoal, uma boa noite. Divino, Cauã, querem falar alguma coisa? Então, eu vou encerrar por aqui, pessoal. Qualquer coisa eu tô no chat aqui com vocês, tá bom? Opa! Cauã, entendi tudo. Complicado, hein, Cauã? Às vezes nem eu entendo tudo, cara. São coisas que a gente precisa estudar um pouquinho, mudar conceitos, mas bacana que você conseguiu compreender, tá? Mas assim, não deixe de buscar. Use o seu material, tá bom? Use o material, comece a aglomerar materiais para vocês, baixem um modelinho. Ah, não vai valer nota, mas você pode ir praticando. Baixe um modelo de investigação de acidentes. Se quiser compartilhar comigo, eu posso até deixar para vocês depois na biblioteca um modelinho bacana que eu utilizo, né? Com muita informação, uma riqueza de imagens também. Hoje todo mundo tem um celular no bolso. Tá fácil, tá? Muita foto, muita imagem, muito muito gráfico, né? Hoje é muito fácil de você trabalhar com essas ferramentas. Então, saia do básico. Não vamos ser mediano, não, gente. Vamos ter excelência, tá? Então, se vocês precisarem, pode chamar aqui, eu estou à disposição. Vou encerrar aqui que já passamos 1 minuto do nosso horário. Tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida é só me acionar aqui. Muito obrigado para vocês e uma boa noite.